aquilo que Deus tem para nós, no aqui e agora, nos dias que nós estamos a viver. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que de alguma forma querem remeter a dimensão da espiritualidade, a dimensão da relação com Deus, apenas para um tempo futuro em termos de eternidade. Nós acreditamos na eternidade, nós acreditamos no céu, nós sabemos até já de antemão que em Cristo Jesus nós somos cidadãos do céu, mas nós que sabemos que essa pátria, ela nos está guardada e que Jesus nos foi preparar lugar para que onde Ele quer, para que onde quer que Ele esteja, nós estejamos também. Nesta noite, esse Deus que tem preparado para nós uma eternidade que não tem limite, que não terá fim, é o Deus que não apenas nos quer levar a olhar para aquilo que Ele quer fazer amanhã, mas aquilo que Ele quer fazer hoje na nossa vida. E aquilo que Ele começa por fazer hoje se repercute para todo o sempre, até ao dia em que Ele nos chame para estarmos com Ele para todo o sempre. Não temos um Deus que adia a nossa vida. Não temos um Deus que adia o nosso sonho ou as nossas perspectivas. Nós temos um Deus que está interessado no aqui e agora que nós vivemos. Nas dificuldades, nos problemas, nas lutas, nas tentações, nos obstáculos que nós encontramos. O Deus que se importa connosco no tempo que nós estamos a viver. Não importa qual é a nossa situação. Deus, Ele a conhece, mas o Deus de quem nós somos e a quem nós pertencemos é maior do que qualquer circunstância e situação. Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E nesta noite Ele está aqui. Coloca o teu olhar nele, não apenas naqueles que de alguma forma se podem exprimir. As nossas limitações em termos humanos, elas são patentes, mas nós não estamos confinados àquilo que o homem pode fazer. Nós estamos deleitados naquilo que a infinitude de Deus Ele é capaz de realizar. E nós acreditamos num Deus Criador dos céus e da terra, e um Deus para o qual não existe limites, para Ele não existem impossíveis. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nesta noite Ele está aqui. E é por isso que aquilo que nos importa não é tão pouco aquilo que nós podemos dizer. Como dizia o pastor, efetivamente aquilo que nos importa neste lugar. E eu quero vos dizer que algumas vezes até nós temos dificuldades em conseguir de alguma forma desenvolvermos determinadas áreas, determinados temas, podemos falar acerca de outras vertentes da nossa vida, de alguma maneira sem considerarmos a realidade da existência e da presença de Deus, porque ao contrário daquilo que porventura alguns possam pensar, nós já sabemos, não apenas porque ouvimos, mas temos experimentado, que Deus Ele está interessado e envolvido em todas as vertentes da nossa vida. Não há nada que Deus exclua do seu interesse a nosso respeito. Deus é um Deus que trata o homem por inteiro, desde a sua dimensão espiritual, à sua dimensão emocional, à sua dimensão afetiva, aos seus sentimentos, à sua área do mais profundo daquilo que tem a ver com a sua vontade, com a sua consciência. Mas Deus é também o Deus que cuida do nosso corpo, da nossa dimensão física, daquilo que tem a ver com a nossa constituição orgânica, mas também é o Deus que olha para as circunstâncias à nossa volta, e é o Deus que tem provisão, é o Deus que tem autoridade, é o Deus que pode. E nesta noite nós estamos diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra, e nós o louvamos por causa disso. Deus pode fazer na tua vida aquilo que nenhum homem pode fazer. Deus supera aquilo que muitas vezes eu costumo dizer que é bom que nós tenhamos sonhos, mas maior do que o sonho que nós podemos ter. Nós, inclusivamente como pais, temos sonhos a respeito dos nossos filhos. Mas maior do que os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Deus, Ele ultrapassa em muito aquilo que nós podemos almejar. Deus vai muito mais além do que aquilo que a nossa imaginação pode, de alguma forma, arquitetar. Aquilo que não subiu ainda à capacidade humana, ao pensamento humano, até inclusivamente, perdoem que eu digo, até mesmo isto,
Aquilo que as palavras humanas não podem balbuciar, aquilo que as palavras humanas não podem conter, é aquilo que Deus, Ele é capaz de realizar na tua vida e na minha vida. Nós podemos usar as palavras, mas aquilo que Deus faz é maior do que as palavras. Muitas vezes as pessoas, elas desenvolvem-se em tantas palavras e em tantas imagens. Mas mais importante do que tudo isso é a marca de Deus. De alguma forma eu pertenço a uma geração de pessoas que de alguma forma aspira pela capacidade argumentativa para tentar convencer as pessoas acerca da realidade de um Deus que nos ama de uma forma incondicional. Mas normalmente o que acontece é que na medida em que nós tentamos vasculhar nas ideias e nas palavras e nos argumentos, nós verificamos o quanto eles são falhos. Mas mais importante do que esses argumentos é o argumento supremo da presença e da intervenção de Deus. Eu sei que creio, e sei naquilo em que eu creio, não apenas porque eu posso falar acerca disso, mas por causa de um encontro pessoal, não que eu tive com Deus, mas que Deus esteve comigo. E nesta noite eu gostaria de ler convosco um texto na palavra de Deus que muitos de vocês conhecem. A grande maioria de nós nesta noite conhece este texto. Para alguns, porventura, poderá ser algo de novo, ou pelo menos algo não tão usual de escutarem. Não fiquem admirados com isso. A palavra de Deus, de facto, ela é nova. A palavra de Deus, ela rompe com todas as circunstâncias e com todas as situações e com tudo aquilo que nós estamos habituados. A palavra de Deus, ela rasga novos horizontes. A palavra de Deus, ela nos surpreende. E até inclusivamente nesta noite eu gostaria de dizer em relação a mim próprio, que importa que à medida que os anos vão passando sobre a nossa vida, eu sou daqueles que tive o privilégio de nascer numa família cristã. Desde a mais tenra infância eu ouvi ler a palavra de Deus. Desde a mais tenra infância eu ouvi os meus pais a orar e a dobrarem os seus joelhos. Desde a mais tenra infância eu fui levado pelos meus pais até ao grupo daqueles que se reuniam com um grupo como este na cidade de Coimbra para louvarem a Deus e para exaltarem o seu nome e para ouvirem a exposição da palavra de Deus. Mas há alguma coisa que de alguma forma tem marcado a minha vida e ainda hoje continua a marcar e que eu busco de Deus. É que de alguma maneira a minha vida cristã não caia na rotina. Porque nós não temos um Deus de rotinas. Nós temos um Deus cuja palavra é nova para cada um de nós a cada manhã. E importa que de alguma forma eu, com 50 e tantos anos de escutar a palavra de Deus, esteja disponível diante da palavra e diante do Espírito, para que essa palavra se torne nesta noite nova para a minha vida. E nova para a tua vida também. Porventura já a ouviste muitas vezes. Talvez já não tenha em conta o número de vezes que a ouviste e que a escutaste. Talvez já ouviste até muitas formas de exposição em torno delas. Mas nesta noite é tempo de nós deixarmos que para além da exposição humana, o Espírito de Deus ministre na tua vida. Não importa se é já nascido de novo há 1 ano, há 5, há 10, há 15, há 20, há 30, há 40 ou 50 anos. Importa que nós deixemos que o Espírito de Deus, pela sua palavra, nesta noite, nos renove interiormente. E que Ele nos empolgue com esta dimensão maravilhosa da sua palavra na nossa vida. Não apenas saindo deste lugar dizendo que escutamos de alguma maneira algo que tocou as nossas emoções. Mas que nesta noite nós possamos sair daqui com a convicção de que ouvimos Deus falar. De que Deus, Ele nos falou. De que nós ouvimos a voz de Deus. De que nós demos a Deus a permissão para que o seu Espírito, Ele nos incomodasse. Para que o Espírito de Deus nos desinstalasse. Para que o Espírito de Deus desmonte algumas vezes as nossas ideias pré-concebidas. Para que Deus de alguma forma tenha a possibilidade de até quebrar algumas situações que algumas vezes se tornam o nosso património, mas que ocupam o lugar do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, e que é necessário que nós deixemos que Deus, Ele de alguma forma desmonte, para que isso se torne novo.
para que isso se torne de alguma forma uma realidade que é como se nós porventura a tivéssemos a viver pela primeira vez, da maneira como Deus Ele deseja que nesta noite nós a possamos entender e viver e experimentar no nosso coração. A palavra de Deus que eu gostaria de ler convosco nesta noite encontra-se em Romanos. A carta que o apóstolo Paulo ele dirige pelo Espírito de Deus à igreja na cidade de Roma em primeiro lugar, mas que é dirigida a cada um de nós nesta noite aqui neste lugar. E eu gostaria de começar uma vez mais por enfatizar esta dimensão. Algumas vezes nós, eu mesmo, perdemos de vista a realidade da importância, a relevância desta afirmação tão singela. A afirmação de que nós podemos ouvir aquilo que Deus nos tem a dizer. Aquilo que Deus nos tem a falar. Aquilo que Deus Ele nos comunica. Aquilo que Deus Ele balbucia no mais íntimo do nosso ser. Aquilo que o Espírito de Deus Ele torna visível diante dos nossos olhos. Aquilo que o Espírito de Deus é capaz de revolver no nosso íntimo. E à semelhança daquilo que aconteceu lá no início, quando Deus disse, haja e ouve. Que nesta noite seja outra vez tempo de ouvirmos, mas não apenas ouvirmos aquilo que nós ouvimos, se faça realidade na nossa vida. Em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos esta expressão maravilhosa. Eu gostaria de ler todo este capítulo, não sei se o irei fazer, se não. Mas pelo menos eu gostaria de tomar logo a abertura deste texto tão extraordinário. Como extraordinária é toda a Sagrada Escritura, toda a Palavra de Deus. E que nesta noite, verdadeiramente, nós possamos sentir o pulsar desta palavra. Esta palavra que é Espírito e é vida. Esta palavra que revoluciona. Esta palavra que é criativa. Esta palavra que traz esperança. Esta palavra que é capaz de quebrar as situações mais difíceis e complicadas. Não importa aquilo que as hostes espirituais da maldade, elas podem tentar arquitetar contra nós. Não há dúvida nenhuma de que nós vivemos hoje dias que para nós são dias difíceis. Mas nós temos um Deus maior do que as dificuldades que nós temos para enfrentar. Porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. É o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que em todo o tempo se tem feito presente. E este é o presente que Ele quer manifestar com a sua presença em todos aqueles que nos encontramos neste lugar. A palavra de Deus, ela diz, portanto, agora. E como eu gosto desta expressão agora. Agora tem a ver com o dia que nós estamos a viver. Agora tem a ver com o teu presente. Agora tem a ver com a realidade que tu estás a enfrentar. O agora tem a ver com os desafios que tu tens diante dos teus olhos. O agora tem a ver com a situação pela qual tu estás a passar. O agora tem a ver com a situação na qual tu estás envolvido. O agora tem a ver contigo próprio. O agora tem a ver com a dimensão do espiritual. O agora tem a ver com a sociedade na qual nós nos encontramos integrados. O agora tem a ver com o momento que nós estamos a viver nesta nação. O agora tem a ver com a situação e a realidade que tu vives em termos familiares. O agora tem a ver com a situação que tu vives no teu local de emprego ou no desemprego. Este agora é o agora de Deus para a tua vida neste momento. Há um agora de Deus. E o agora de Deus não é amanhã. O agora de Deus não é na próxima semana. O agora de Deus não é quando a conjuntura mudar. O agora de Deus não é quando tu conseguires de alguma forma fazer aquilo que tu não conseguiste até aqui. O agora de Deus é na situação em que tu te encontras tal e qual como tu estás. Este é o agora de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus diz, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesta noite eu acredito que a grande maioria daqueles que nos encontramos neste lugar, podemos dar testemunho
através da nossa voz ou através daquilo que nós sentimos em nosso coração, de que nós já estamos em Cristo Jesus. Isto significa que, de alguma maneira, na vida daquele que é um filho de Deus, daquele que pertence a Jesus Cristo, daquele que é a propriedade, daquele que deu a sua vida na cruz, daquele que é o Senhor de todo o universo, aquele que é um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Embora eu vos quero dizer que, particularmente em relação a mim mesmo, e face a tantas circunstâncias que nós hoje vivemos, e este texto é particularmente incisivo nesse aspecto. Eu não estou tão interessado naquilo que é o cristianismo. Algumas vezes me perdoem que até eu uso expressões demasiadamente, talvez, fortes, impactantes. Não é o cristianismo que nos importa. Não é no cristianismo que nós temos um modelo. Não é no cristianismo ao longo dos séculos que nós encontramos a referência. A nossa referência não está numa religião institucionalizada. A nossa referência está numa pessoa viva. A nossa referência é Jesus Cristo, única e exclusivamente. Porque nós não precisamos de nada mais, a não ser de tudo aquilo que nós temos em Jesus Cristo. E Ele é suficiente para nós. E o apóstolo Paulo, da parte do Espírito de Deus, dá um testemunho veemente e poderoso em relação à igreja, em primeiro lugar em relação à igreja. Algumas vezes, porventura, nós podemos pensar que como filhos de Deus, que como pessoas que já temos uma vasta experiência na vida cristã, nós não precisamos de voltar novamente, não apenas a ser recordados, mas a ponderarmos esta realidade maravilhosa de que, portanto, agora... A minha pergunta para ti que és um filho de Deus, para ti cujos pecados já foram perdoados, para ti que acreditas que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, é o Salvador, como é que tu e eu estamos a viver o aqui e agora? Obviamente que eu dou uma grande importância, Deus sabe que eu dou uma grande importância. Eu quero vos dizer que uma das coisas que mais impacta a minha vida é o facto de eu saber que não vim do nada, mas que eu procedo de um Deus que é o Senhor que ama de uma maneira que nenhum outro ama como Ele. Não sou o resultado de um acidente. A cultura que nós vivemos, gente, várias vezes, certamente nos anos em que eu tenho vindo aqui, a este lugar, com todo o prazer e neste privilégio de expor a palavra de Deus, sempre eu refiro a mesma coisa. A minha filha não vai levar a mal. Mas normalmente ela diz assim: pai, eu já sei o que é que tu dizes. Também não admira, não é? Com 18 anos, ouvindo o pai há tanto tempo. Agora, a grande realidade que eu vos quero dizer é precisamente esta. É aqui um dos elementos que eu considero fundamental. Eu quero vos dizer que é algo de tão extraordinário. Eu quero dizer que a sociedade na qual hoje nós vivemos está profundamente doente. Doente porque não tem qualquer tipo de informação que seja de alguma forma dignificante. Não apenas em relação ao aqui ou agora, mas em relação à nossa procedência, em relação à nossa origem. É por isso que, como cristãos, filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, anciãos, jovens, adultos, crianças, adolescentes, não importa se nós conseguimos ou não expor de uma forma mais ou menos convincente a nossa convicção de que nós sabemos que foi Deus que trouxe à existência todas as coisas. O que importa é que nós sabemos que somos criação de Deus. Que foi Deus que nos fez. E eu quero vos dizer que, dando aulas e sendo professor, encontro tantos adolescentes e jovens doentes por dentro, no seu cérebro, no seu pensamento, no seu raciocínio, nas suas emoções, nos seus afetos, porque eles estão de alguma forma envenenados com uma mentira. A mentira que de alguma maneira os leva a pensar e a considerar
que eles são pura e simplesmente são pura e simplesmente resultado de uma situação acidental e ocasional. E não existe um plano, não existe um desígnio, não existe uma intenção. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, nós sabemos que Deus tem um plano para a nossa vida. E acontece o que acontecer, quando nós estamos em Cristo Jesus, esse plano se cumpre. Mas, irmãos, é tempo de nós continuarmos, de alguma maneira, a fazermos afirmação taxativa desta grande realidade. É de facto extraordinário nós podemos olhar para o passado e olharmos para o futuro em termos de eternidade e sabemos que vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Mas nesta noite, aquilo que eu gostaria de deixar como interrogação a mim e a ti, em primeiro lugar, àqueles que já são parte da família da fé, é como é que cada um de nós está a viver o seu agora. Que impacto, que repercussão, que consequências estão de alguma maneira a suceder na tua vida, que tem a ver com o momento que tu estás a viver e que tem, de alguma forma, eco nesta declaração do Espírito Santo. Portanto, agora. Portanto, agora. Quero-vos dizer que como família nós vivemos nestes últimos meses, e eu espero que a minha filha não leve a mal, eu não gosto muito de falar muito acerca das experiências pessoais, particularmente das dela. Nós vivemos nestes últimos meses um tempo de alguma instabilidade, devido à necessidade que ela tinha de escolher o curso universitário que ela iria seguir. De alguma maneira, pode parecer que até estas circunstâncias da nossa vida, de alguma forma, elas passam ao lado. Elas estão, de alguma forma, elas são apenas acessórias. Algumas vezes até gostaríamos que, de alguma maneira, nós fôssemos preservados de alguma interrogação. Gostaríamos que Deus antecipasse os prazos. Que Deus nos desse informação e de alguma forma até aplainasse o nosso caminho de tal maneira que nós não enfrentássemos até aquilo que nós chamamos a linha vermelha, o deadline, aquele último momento da nossa decisão, esperando e confiando que tudo está na dependência de Deus. E porventura pode ser esta a situação em que tu te encontras. A situação de como filho de Deus estás a viver dias, que são dias cruciais na tua vida. São dias decisivos na tua vida. Se é que nós não podemos dizer que a cada dia nós vivemos momentos decisivos. Mas há aqueles que são mais marcantes. É nesta noite aquilo que eu gostaria de deixar contigo pela palavra de Deus. É que o Senhor de quem nós somos e a quem nós pertencemos, o Deus que nos fala pela sua palavra, o Senhor cujo Espírito está entre nós e que habita em nós, Ele declara a respeito de cada um de nós que está em Cristo Jesus, que agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Podemos viver a nossa vida com confiança absoluta naquilo que Jesus Cristo Ele realizou a nosso favor. Claro que a condenação tem a ver com aquilo que implica a consequência do pecado em termos do destino eterno. Tem a ver com o peso da culpa, que muitas das vezes as pessoas elas carregam quando estão longe de Deus e que até o Espírito de Deus Ele suscita para que de alguma forma nós busquemos nele, em arrependimento e conversão, o perdão para as nossas vidas. Podendo ter a certeza que a partir desse momento já não há nenhuma condenação para nós. Meu irmão, minha irmã, não há condenação para nenhum de nós que estamos em Cristo Jesus. A obra do Calvário foi perfeita, é perfeita, completa. Não temos nada para lhe acrescentar.
Não é necessário que nós possamos somar a ela o que quer que seja. Nós podemos viver na convicção, na tranquilidade, que não é uma tranquilidade apática, mas é uma tranquilidade dinâmica na nossa vida. De que agora, aqui, no tempo presente, não há nenhuma condenação. Significa que agora nós podemos viver na plenitude daquilo que Deus Ele tem para nós hoje, no tempo presente. Tudo está de alguma forma colocado à nossa disposição através daquilo que Jesus Cristo Ele realizou. Certamente que vocês conhecem, eu conheço também, e gostamos muito daquelas palavras de Jesus Cristo quando Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos capazes de dizer todos juntos este texto? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos capazes de dizer uma vez mais, todos em uníssono, enchendo bem os pulmões? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquilo que Jesus faz não é para nós vivermos daqui a algum tempo, é para vivermos agora. Confiando nele, descansando nele, podendo viver o alívio que ele nos proporciona. Não precisamos de merecer, não precisamos de conquistar, não precisamos de entrar numa luta para de alguma forma tomarmos posse. Aqui e agora nós podemos viver. Não estou a dizer que nós não passamos por dificuldades. Aquilo que este texto diz ao longo de todo este capítulo, um pouco mais adiante, é que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Mas significa que no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio das adversidades, no meio dos obstáculos da nossa vida, face à nossa fragilidade humana, no meio das convulsões que de alguma forma se podem avolumar à nossa volta, que de alguma forma nós podemos até de alguma forma perceber-nos, que de alguma forma se movimentam até tocando-nos tão de perto. Nós sabemos, e nesta noite vamos diante de Deus deixar que Ele, pelo seu Espírito, nos traga uma vez mais a renovação desta convicção como filhos de Deus, de que agora já não há condenação para nós. Agora não há condenação. Agora nós temos livre acesso a Ele. Agora nós nos podemos abeirar dEle como nosso Pai. Agora podemos ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Agora podemos dizer, como diz também este texto, quase no encerrar deste capítulo, que se Ele é por nós, quem será contra nós? Acredito que nesta noite existem aqui filhos de Deus que estão a enfrentar dificuldades, problemas. Quero-vos dizer que algumas vezes o nosso inimigo ele é tão astuto que de alguma forma até procura sobrecarregar-nos e trazer-nos de volta com as culpas que têm a ver com aquilo que Jesus Cristo Ele já pagou e resolveu na cruz do Calvário. Mas pela palavra de Deus, nós temos a garantia de que esse perdão é completo e absoluto. Não ficou nenhum resquício. Eu gosto muito daquela ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás, acerca de Lutero, que teve um sonho na qual o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, lhe apareceu, expondo diante dos seus olhos todo o seu pecado, todas as vicissitudes da sua vida, todos os seus maus pensamentos, todas as suas más inclinações, todos os seus maus atos, todas as suas más decisões, ao longo de toda a sua vida.
Ele, como inimigo, tinha um registro detalhado. Como acusador, ele tinha uma ficha bem preenchida, nada lhe havia faltado. Ou nada ele havia, de alguma forma, esquecido no registro que ele havia feito. E foi longa, certamente, a exposição que ele fez diante de Lutero, naquilo que não terá sido certamente um sonho, terá sido um pesadelo, mas que não terminou como pesadelo. Quando o diabo já tinha esgotado toda a sua lista de acusações, ele disse: aqui está, Lutero, aquilo que foi a tua vida, tudo aquilo que tu realizaste, como ela é feia, como ela é terrível. E Lutero, ele voltando-se para o diabo em sonho, disse: e tu não tens nada mais a acrescentar? Esgotaste tudo aquilo que tinhas para dizer a meu respeito? Vê lá se não há nada que tu de alguma forma tenhas negligenciado. Procura vasculhar lá na tua memória, na tua capacidade de registro. Lá no teu computador, no teu iPad de bolso, onde tu tens lá todo o registro. Vê lá se há mais alguma coisa que tu tenhas esquecido. Claro que na altura de Lutero só havia rolos. Ou já havia começado a haver a imprensa de Gutenberg. E ele disse: não, porque tu achas que é pouco? E Lutero disse: agora escreve no fim de tudo isso: e o sangue de Jesus Cristo me purifica, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite, obviamente que esta dimensão de que agora nenhuma condenação tem a ver com a penalidade, porque nós sabemos que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Sabemos que o salário do pecado é a morte. E essa condenação está claramente voltada para este decreto divino, daquilo que pesa sobre todo o homem que está longe de Deus. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus Cristo nós temos vida com abundância. Em Jesus Cristo nós temos a possibilidade de viver de uma forma diferente. Isto significa que o nosso registro foi limpo. De que não há penalidade nenhuma sobre nós. Que podemos viver de uma forma diferente. Permitam-me que eu vos diga, eu estou mesmo no limiar do tempo. O meu problema, eu não devia dizer isto. O meu problema é perguntar a que horas é que eu devo acabar. Porque se eu fico com um problema de consciência que tenho que acabar mesmo a hora. Mas eu quero dizer, uma das questões que de alguma forma tem tocado a minha mente nestas últimas 2, 3 semanas. Durante muito tempo, eu não quero te levantar aqui nenhuma falsa doutrina. Não quero pôr aqui em causa nenhuma das nossas noções claras na Sagrada Escritura de que o pecado é algo de terrível, miserável, é a pior de todas as notícias. Mas eu quero vos dizer que quando nós ouvimos falar, segundo a Escritura Sagrada, daquilo que é a condição do homem longe de Deus enquanto pecador, no plano e no propósito de Deus, considerarmos que somos pecadores é uma terrível notícia, mas também é a melhor de todas as notícias. Porque quando nós aceitamos o veredito de Deus a respeito de quem nós somos longe dele, de pecadores, significa que associada a essa declaração divina de que somos pecadores que erraram e erram o alvo, o propósito, o desígnio, a intenção e o plano de Deus. Associada a essa declaração de que todos somos pecadores. Gostaria até de dizer, de alguma forma abrindo um parênteses, a declaração divina de que todos nós somos pecadores coloca-nos num terreno plano diante da cruz do Calvário. Como pecadores, não há ricos nem há pobres. Não há brancos, não há negros. Não há cultos, letrados ou ignorantes e analfabetos. Não existem gentios nem judeus. Diante da cruz todos estamos em plano de igualdade. Não temos a possibilidade de olhar de uma forma sobranceira
é em relação ao nosso companheiro, ao nosso colega, ao nosso vizinho. Poderá ser até que o seu registro nos possa parecer muito ofensivo. Em termos sociais até pode parecer que nós nos consideramos superiores a ele. Mas diante de Deus, todos, sem exceção, estamos na mesma condição de pecadores. Agora eu quero dizer uma coisa. Jovens e adolescentes, ouçam aquilo que eu quero dizer. E eu espero que vocês me entendam. Eu prefiro ouvir a palavra de Deus declarar que somos pecadores, que erramos o alvo, do que ouvir um cientista dizer que vim do macaco. E que sou um acidente cósmico. Sabem porquê? É que para acidentes cósmicos não existe conserto. A condenação é absoluta e total, irremediável, irredutível, irreversível. Mas para aquele que é capaz de concordar com o veredito divino de que todos somos pecadores, há um grande, um tremendo, um maravilhoso, um inexcedível Salvador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, significa que há alguém que é capaz de nos colocar no trilho certo. Para um pecador há restauração. Para aquele que se considera uma máquina avariada, ainda não existe mecânico que possa trazer conserto. Mas para aquele que sabe que é a criação de Deus, da qual se apratou e se desviou, tornando-se pecador e por isso errando o alvo. Quero-vos dizer mais. Eu acho magnífico a declaração divina de que nós, sem Cristo, somos pecadores. Magnífico porquê? Porque significa que nós não fomos criados para vivermos a vida do pecado. Nós não fomos criados para viver na miséria. Nós não fomos criados para viver no vício. Nós não fomos criados para viver na imoralidade. Nós não fomos criados para vivermos refém do inferno. Nós não fomos criados para vivermos diante de um futuro que apenas nos reserva o nada, a morte, a destruição. Não! Nós não fomos criados para comer e beber, que amanhã morreremos. Nós não fomos criados para o pecado. Nós fomos criados para a glória de Deus. E se o pecado nos roubou, se o pecado nos extraiu, nos subtraiu da glória de Deus, a salvação em Cristo Jesus nos restitui a essa glória de uma forma plena e total. Irmão, a glória de Deus, ela nos é restituída em Cristo Jesus. Para a vivermos em termos daquilo que ela representa, do facto de que não existe mais culpa e penalidade sobre nós, mas também naquilo que ela significa de que em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. E que em Cristo Jesus nós podemos viver aqui agora de uma forma diferente. Eu lembro-me de ouvir a esposa do falecido pastor José Pessoa, Mary Bauker, dizer numa determinada altura que se fosse Bauker não, Baker, não é? Memória, pastor Luís Reis, não sei. É Mary. Aquilo que eu gostava de dizer era o seguinte, aquilo que ela referia é que se nós acreditássemos em Cristo apenas para aquilo que tem a ver com esta vida, já era mais do que suficiente. Mas de facto a palavra de Deus, ela rompe todas essas limitações, dizendo que se nós esperamos em Cristo apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque apesar de já ser muito bom, eu quero dizer que este texto o que significa não é que a vida cristã e aqui e agora é miserável.
Ou que a vida cristã aqui e agora é sofrível. Ou que a vida aqui e agora é medíocre. Ou que nós nos contentamos com coisa nenhuma ou com coisa alguma. Significa que ser cristão aqui e agora é já não haver condenação e que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as restantes coisas nos serão acrescentadas e vivendo no aqui e agora do alívio de Deus, temos os nossos olhos colocados diante de uma bem-aventurança eterna, onde o sofrimento presente não é para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Olha, aquilo que eu gostaria de nesta noite, ainda antes de terminar, dizer é que este texto que diz, portanto, agora, nenhuma. Eu gosto da radicalidade da palavra de Deus. Nenhuma. Não se beija nada. Não existe nenhuma migalha. Não existe nenhum resquício. Tudo foi removido. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas quero dizer que quando nós vivemos na pujança, na dimensão do absoluto desta declaração divina, isto introduz dentro do nosso espírito, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, na nossa consciência, a tranquilidade de sabermos que Deus, o Senhor, de quem nós somos e a quem nós pertencemos, está no controle de todas as coisas. Nenhuma condenação há. Nos apresentamos diante de Deus livres de toda a culpa. Nos apresentamos diante dele disponíveis para que ele nos preencha na totalidade. Para que ele remova de nós toda a nossa ansiedade, toda a nossa perturbação. Para que ele nos encha da sua alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós sabemos que agora nenhuma condenação há, isto significa que Deus nunca se esquece de nenhum de nós. Que Deus, Ele nunca, por nunca ser, nos deixa ignorados. Ou de alguma forma podemos ser, de alguma maneira, objeto da sua rejeição, ou podemos de alguma forma sermos, de alguma forma, colocados a amar de forma alguma. Quando nós temos consciência, pelo Espírito de Deus, de que agora, no momento que eu estou a viver, no meio dos meus desafios, das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas escolhas, das minhas opções, agora não há nenhuma condenação para mim. Quando estou em Cristo Jesus, passei da morte para a vida, do império das trevas para o reino do amor do Filho de Deus. E nele eu posso todas as coisas. Ele é o Senhor. Nesta noite, agradeçamos a Deus porque não há nenhuma condenação para nós. Nós que somos de Jesus, que somos filhos de Deus, nos abrigamos à sombra do Altíssimo. Sobre as asas do Onipotente podemos descansar. Ele é o Deus que cuida. Ainda que uma mãe, porventura, se possa esquecer do filho do seu ventre, Ele, todavia, não se esquece de nós. Que alívio, que bênção, que tranquilidade. Que forma diferente de viver agora, neste momento, no meio desta crise, em meio a estas convulsões. Que era como cantávamos naquele cântico, Ele é o Senhor na tempestade. Quantos de nós já não estivemos envolvidos, ou não podemos estar nesta noite envolvidos nessa tempestade gigantesca, que parece que nos quer engolir. Em Deus nós temos o Senhor que vai conosco, o Deus que nos acompanha, o Deus que cuida de nós, aquele para o qual não existem impossíveis.
E nesta noite eu gostaria de estender esta declaração da palavra de Deus a todos aqueles que estão connosco e que ainda não têm esta experiência. Porventura nós temos ainda alguém entre nós que ainda não experimentou este perdão de Deus, esta aceitação incondicional de Deus, que retira de nós todo o peso de culpa, e nesta noite quer dar a sua vida a Jesus. Nesta noite quer fazer parte do número daqueles que vivem esta realidade de que agora nenhuma condenação há para eles, porque estão em Cristo Jesus. Deus não rejeita ninguém. Há lugar para todos em Cristo Jesus. Deus não tem prazer na condenação daquele que vive longe dele, daquele que está de costas voltadas para ele. Podemos dizer nesta noite que Deus não se encontra de costas voltadas para ninguém, mas que os braços de Deus estão abertos para receber a todos. Não importa qual foi o teu passado, não importa qual é o teu presente. Todos os que somos de Jesus temos um antes e temos um depois. O nosso agora é muito, muito diferente daquele que foi o nosso passado. E o fim das coisas é muito melhor do que o início delas. Nesta noite nós temos porventura alguém que também quer experimentar no seu íntimo esta declaração divina de que para si não há nenhuma condenação. A única coisa que precisa de fazer é receber a Jesus Cristo. É aceitar em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. É aceitar em Jesus Cristo esta declaração da parte de Deus de que para si também não há nenhuma condenação. Temos entre nós alguém que ainda não fez antes esta decisão, mas nesta noite quer fazê-la. Eu peço para que levante o seu braço num sinal público. Temos entre nós alguém que quer dar a sua vida nesta noite a Jesus. Quer sair daqui deste lugar com a certeza absoluta de que não há nenhuma condenação, de que é totalmente perdoada por Deus, aceite por Ele incondicionalmente, para poder viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu peço apenas que com um gesto manifeste essa sua decisão nesta noite. A palavra de Deus nos diz que há alegria no céu quando alguém toma esta decisão e aceita aquilo que Jesus Cristo Ele nos oferece. Nós não vamos de alguma forma insistir, mas deixamos com cada um de vós este texto, esta declaração, esta oferta de Deus em Cristo Jesus. Todos aqueles que já somos dele, vivamos nesta certeza, vivamos nesta força, vivamos nesta alegria. Aqui duas pessoas pelo menos estão vindo aqui à frente. Podem chegar aqui mesmo. Venham aqui à frente. Eu vou pedir ao pastor para vir e para orar. Sim. Amém. Podemos ficar alegres com Jesus nesta noite. Nós somos filhos de um grande Deus. Amém. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. Vamos orar por este jovem para que Deus abençoe a sua vida neste dia, o seu coração fique nas mãos do Senhor, seu nome seja escrito no livro da vida, ele possa experimentar a graça de Deus na sua vida. Ele tem passado por algumas fases difíceis, mas Deus tem o ajudado até aqui e hoje ele está decidindo a sua vida por Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar para que Deus abençoe. Aleluia. Ele é cunhado do Paulo Jorge. É o cunhado do Paulo Jorge. Portanto, ele está também sofrendo a situação, para além de outras que já passou. Então, mas Deus é poderoso para confortar o coração e enchê-lo de esperança. A esperança é algo maravilhoso, que pode entrar dentro do coração e nos dar uma perspectiva nova, abençoada e consoladora. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda as vossas mãos e oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos por este jovem, Senhor, nesta noite, que ele rendeu o seu coração, Senhor, para Ti aceitar, Senhor, neste dia,
Ó Deus, perdoa todos os seus pecados, Senhor, e o seu nome seja inscrito no livro da vida. E a partir de hoje ele sinta a consolação, Senhor, a alegria da salvação. Ele perceba, entenda e tenha consciência de que o Senhor perdoa todos os seus pecados e que a sua vida agora está nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa a Suzelle também, dá-lhe a tua graça, Senhor. Todo o restante da família, Senhor, estamos orando. Deus continua a trabalhar no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada irmão, cada visitante que temos nesta noite, cada irmão que veio de outros lugares e assiste, está presente neste culto, Deus abençoe a todos, o tempo das férias também, seja um tempo abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, pedimos tudo e te agradecemos para a honra, glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém, aleluia, graças a Deus. Podemos cantar um corozinho que diz, aleluia, aleluia, graças a Deus. É só um corinho de agradecimento. Aleluia, 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 graças a Deus. Aleluia, 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 graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia.